Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Saulo e hoje vamos falar sobre o iPad Air M3. Essa máquina aqui que pode te ajudar e te auxiliar muito no seu dia a dia, tanto de trabalho ou da sua vida pessoal. E antes da gente começar a falar das características do iPad Air, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal se você ainda não é inscrito e aproveitar e já deixar o like nesse vídeo. E vamos começar falando sobre o design desse carinha aqui. Eu vou deixar ele um pouco de lado porque ele é muito grande e ele acaba não cabendo aqui na nossa imagem. Mas enfim, vamos lá. O iPad Air ele vem com um design um pouco mais simples das suas versões anteriores e muito diferente das versões Max e Pro, né? Essa versão, o Air, ele é bem mais simples, ele é uma característica um pouco mais clean e a Apple traz esse design um pouco mais clean também, é o estilo deles. Eu particularmente gosto muito desse design, mesmo que ele lembre um pouco o iPhone XR talvez, mas ele vem ali com a parte toda em alumínio, a parte de trás e tanto as laterais, então tome cuidado que é um pouco mais fácil de riscar o alumínio, ele é um pouco mais fácil de lascar, né? Ele acabar saindo a tinta, mas essa cor aqui que eu uso para vocês é aquela silver, que ela é um pouco mais branca, um pouco mais prata, e eu acho também muito bonito essa cor. E falando aqui da parte de baixo, ele tem uma entrada USB-C, dois alto-falantes, que era para ser na real alto-falantes, mas parece duas entradas de alto-falantes, e em cima também ele tem duas partes como se fosse um alto-falante. E vamos falar agora sobre a câmera do iPad, que não é uma das características fortes desse aparelho aqui, não é a função principal dele ter uma câmera legal, mas ele tem uma câmera traseira aqui, né, de 12 megapixels, como se fosse a câmera do iPhone XR praticamente. Eu acredito que entrega quase a mesma qualidade, mas ele também tem uma câmera frontal, que é bem pequenininha e é bem difícil mostrar para vocês. Um dos pontos negativos que eu já encontrei aqui foi a questão da câmera frontal. Ela fica na parte horizontal, na parte lateral, do lado direito do iPad. Na minha opinião, isso não faz sentido algum. Acho que eles poderiam ter colocado na parte de cima, ficaria muito melhor para a visibilidade das pessoas, a pessoa que está fazendo uma videochamada. Lógico que quando você vai usar o iPad, geralmente você usa ele na horizontal, que faça com que você consiga aproveitar o maior espaço da tela. Mas se você quer fazer uma ligação na vertical, atrapalha um pouco para você segurar o iPad, que como a gente segura o iPad assim, acaba que você tampa a câmera que fica desse lado. Então não fica uma posição tão confortável da câmera. Eles poderiam ter colocado na parte superior, que não tem problema algum, não ia te atrapalhar. E na parte do software, eles poderiam, a hora que você vira na horizontal ou vertical, ele poderia ir ajustando isso. A câmera traseira, a gente não tem muito o que falar em questão de qualidade. É uma qualidade simples, como eu falei para vocês, não é um aparelho para você fotografar ou para você extrair a melhor qualidade, levar para os outros lugares e tirar foto. Ele é um aparelho para você ter mais praticidade e agilidade nas tarefas que você pode fazer do dia a dia. Não é a função principal igual um celular, que ele é bem mais versátil, tá bom? Ambas as câmeras são de 12 megapixels, tanto a traseira quanto a frontal. Lógico que a câmera frontal ela tem uma qualidade assim meio duvidosa. Se você não tiver uma iluminação legal para usar essa câmera frontal, ela não tem uma qualidade muito boa. Até então, para gravar vídeos, a câmera traseira consegue gravar 4K em 60 fps. Já a câmera frontal grava apenas em 1080 a 60 fps. Então assim, não é questão de processamento, mas sim de qualidade de câmera, porque aqui a gente tem um incrível processador que é o M3, que assim é usado no Mac. Então esse processador aguenta muita coisa, ele é muito potente. Não é questão dele não aguentar gravar em 4K 120 fps na câmera traseira ou então em 4K 60 na câmera frontal. É questão mesmo de qualidade de câmera mesmo. Passando aqui para mostrar para vocês a câmera do iPad, ó. Aqui é a câmera traseira do iPad. Vou virar para mim aqui, ó, com uma iluminação legal do lado da câmera enquanto a gente está gravando aqui. Um comparativo, ó, aqui a câmera, a imagem da câmera e agora a imagem do iPad, câmera traseira. Bem difícil de gravar com esse trambolho aqui. Ele tem um zoom de 2x, mas é um zoom digital. Não é um zoom tão legal assim. Mas ó, ele compensa muito bem as iluminações. Não tem tanto problema assim. É uma câmera legalzinha de usar. Na tela dele fica ainda muito mais. Lógico que visualizar na câmera traseira do iPad, olhando essa tela enorme com uma qualidade incrível, impressiona ainda mais. Mas ele, como eu falei para vocês, não é uma qualidade muito legal. Vou colocar aqui para gravar para vocês na câmera frontal dele, para vocês verem a qualidade. 1080 a 60 fps gravando agora, ó, uma iluminação legal, potência, que tem essa iluminação aqui, consegue extrair uma boa luz. E como vocês podem ver, mesmo com uma boa iluminação, ele tem um pouco de ruído. Ele tem aqui, ó, uma compensação até que legal, um HDR legal. Mas ó,
Essa é a qualidade do iPad Air M3 na câmera frontal. Agora vamos falar de algo que acabou me decepcionando um pouco, mas é interessante, que é o som. O som desse iPad é estéreo, ele consegue reproduzir tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Só que como vocês podem ver, ele tem duas saídas de áudio embaixo e duas saídas de áudio em cima. E eu achei que ia sair som dessas 4 saídas. Achei que era 4 alto-falantes. Como tem vários tablets da Xiaomi que conseguem fazer isso, que fazem isso. E tem uma qualidade, acredito que até superior da Apple. A Apple mesmo tendo uma qualidade incrível em tudo que ela faz, em todos os aparelhos, mesmo os de entrada, tanto de construção, tanto de qualidade de som e tudo mais. A Apple acho que deixou a desejar um pouco no som do iPad. Ele lembra um pouco do som do iPhone, ele é um pouco mais baixo, tem um pouco mais de grave, mas eu não sinto aquela sensação igual os iPhones passam pra gente, de estéreo, sabe? Aquela sensação de você tá assistindo algo que o som emerge você durante o que você tá assistindo. O iPhone consegue entregar muito melhor isso, porque ele tem o som na parte da frente, então ele entrega esse áudio vindo no seu rosto e um grave na parte de baixo. O volume de um iPhone, vamos por assim, Pro Max é praticamente o volume do iPad. Eu acho que eles poderiam entregar um pouco mais no áudio pra gente conseguir assistir os nossos filmes com uma imersão ainda melhor. Não que é ruim, longe disso. Ele ainda entrega uma qualidade de som muito boa, mas acho que faltava um pouco mais. Os vídeos, ou até mesmo dar um destaque a mais para a qualidade que você consegue extrair. Iluminação é o principal ponto de um vídeo. Então, se você não tem... A gente fala que a luz do sol é a mais bonita que tem. Sim, é a que tem a melhor reprodução de cores. E um LED tem que ter uma boa reprodução de cores, tem que ter uma boa potência para poder entregar algo legal pra gente. Só que a gente sabe que LEDs bons são bem mais caros. Custam aí na faixa de R$1.000, R$2.000, R$3.000. Já essas duas entradas que eu falei pra vocês, que na real duas saídas de áudio aqui que eu falei pra vocês, são provavelmente o microfone, tá? Então ele tem um microfone estéreo, onde você consegue gravar áudios melhores, entregar uma sonoridade melhor. E na parte de trás também ele tem outro microfone aqui, ó. Vou estar mostrando pra vocês aqui no vídeo, ó. Ele tem esse microfone aí, que vocês conseguem também gravar áudio quando vocês forem gravar com a câmera traseira, extrair aquela nitidez que o iPhone tem. O iPhone é incrível, esse microfone ajuda muito na qualidade de áudio a hora que vocês vão gravar. Mas como eu falei pra vocês, esse iPad, o foco dele não é gravar vídeos, não é fazer produções com ele, apenas ajudar e acrescentar no seu dia a dia. Agora vamos para o que importa. Usabilidade para quem trabalha com o iPad, assim como eu que trabalho para fotos e vídeos, produções desde 4K e fotos de alta qualidade. Vamos lá, primeira coisa, a gente comprou esse iPad com o intuito para editar fotos, só que a gente descobriu um problema quando a gente começou a utilizar ele. A primeira coisa, a gente queria um iPad com a mais baixa memória possível, porque a gente queria economizar nessa parte e a gente usa muito SSD externo, que é muito mais fácil e prático pra gente. E aí a gente falou, pô, a gente tem SSD externo, não precisamos de uma memória grande no iPad, apenas para poder manter os aplicativos ali dentro. Só que quando a gente foi editar as fotos no Lightroom, ele infelizmente acaba importando as fotos para dentro do Lightroom, que faz que ocupe a memória interna do iPad. Mesmo ele tendo uma questão de tela, a tela dele assim, gente, sensacional, é muito incrível, uma nitidez excepcional, uma reprodução de cores incrível. Ele não tem o melhor brilho de todos, porque ele é o de entrada, o Max e o Pro e o Pro Max entregam um pouco mais de brilho, que isso ajuda bastante, mas para quem trabalha aqui, ó, em estúdio fechado, já tá de bom tamanho, eu acho sensacional. Mas infelizmente, como ele acaba importando as fotos para dentro dele, a gente que edita 1.000, 2.000 fotos, que ocupa aí em torno de quase 100 GB de memória, não valeu a pena para poder editar fotos. Agora, na edição de vídeos, ele assim é sensacional, muito bom, tanto para foto quanto para vídeo. Ele exporta muito bem, ele roda muito liso, tanto vídeos em 4K da Sony A6700, que tem uma qualidade incrível em 422 10 bits, ele consegue rodar fluido. Esse iPad tem uma potência sensacional. Então assim, para você que vai editar vídeos e fotos, ele vai rodar tranquilamente. Mas existe um único problema. O iPad, ele tem um corpo todo feito em alumínio e comparado ao MacBook, ele é bem menor. O que acontece é que para dissipar o calor, ele é um pouco mais difícil do que o MacBook. O MacBook, mesmo também sendo de alumínio, quanto o iPad também, o MacBook tem mais espaço, ele é maior, ele tem mais parte de alumínio para poder dissipar esse calor. Como o iPad também não tem um cooler, assim como o Mac Air, ele não tem um tamanho do Mac Air para poder dissipar esse calor da melhor maneira. Então você usar ele carregando e trabalhando, ele vai aquecer. E quando ele aquece, ele chega numa temperatura, ele corta o desempenho e
corta o brilho. O grande problema não é o desempenho, que ele ainda continua rodando os vídeos normalmente ou as fotos com tranquilidade. O problema mesmo é o brilho dele já não é dos melhores, e ainda mais quando ele faz esse corte, ele ainda fica muito baixo, e toda hora ele acaba fazendo esse corte porque ele aquece, e aí você acaba perdendo aquele brilho, fica ruim de você enxergar se você tá fazendo color grading, se você tá fazendo uma colorização de fotos, isso acaba te atrapalhando muito. Se você tiver a possibilidade de usar algum cooler atrás dele, tiver alguma base de resfriamento, isso pode ajudar, isso na real vai ajudar muito vocês. Ponto positivo para as novas atualizações que teve de software no iPad. Hoje o iPad se torna praticamente um computador. Ele melhorou muito a usabilidade. Se você vai usar teclado, mouse e usar hub, isso facilita demais. O iPad ele tem a entrada USB-C, com o que faz que você consiga conectar hubs, consiga conectar SSD externos e também usar como se o hub, como se fosse um HDMI, usar um HDMI também, tudo isso você consegue encaixar nele. A gente aqui tem bastante hub, a gente gosta de usar o hub, então eu conecto um hub com 3 entradas USB, uma eu conecto um mouse, a outra eu conectava um teclado, mas daí eu acabei tirando o teclado com fio e estou usando um teclado Bluetooth, então é um teclado sem fio, um mouse com fio e eu conecto ali um SSD naquela entrada USB. E aí para carregar, esse hub também tem entrada para carregar. Unindo tudo isso, ele, igual eu falei para vocês, ele acaba consumindo um pouco mais de energia, girando um pouco mais de energia que entra e sai tanto da bateria, e aí faz com que ele aqueça mais rápido, mas a gente prefere usar ele assim. Colocou ele na horizontal, conectou um mouse, ele vai funcionar praticamente igual um MacBook. Você consegue clicar, a usabilidade hoje melhorou assim, coisa de 1000% do que era antigamente. Antigamente ele funcionava como se fosse um celular, então ele meio que, a hora que você passava em cima dos aplicativos, ele arrastava aquele mouse, né, o sinalzinho do mouse, então isso atrapalhava muito. Hoje não, hoje ele já funciona como um Mac, você arrasta ali e usa normalmente o mouse com muita facilidade. O teclado também da mesma forma, tanto com fio, tanto sem fio, ele vai funcionar ali com comandos como Command C, Command V, Alt Tab, esses comandos que a gente consegue utilizar no MacBook. Agora falando da tela que eu citei para vocês, que é uma tela muito boa. Ela é assim sensacional, tanto em reprodução de cores e tanto até mesmo em brilho. Mesmo que seja uma tela de 500 nits de brilho, eu acho que precisava de um pouco mais. Ela é boa, mas falta um pouco mais. Eu acredito que se fosse 1000 nits já estaria de bom tamanho para um iPad, entregaria muito mais. E até mesmo a hora que ele faz aquele corte de brilho, ele teria entre 500 e 600 de nits e a gente conseguiria visualizar da mesma maneira. A tela do iPad Air M3 vem com a tecnologia Liquid Retina. Ele tem em 11 e 13 polegadas e pode chegar a 500 nits de brilho, que é o que eu falei para vocês. Falta um pouco mais de brilho nessa tela. Em questão de qualidade, tanto de cores, contrastes e reprodução de nitidez, a gente consegue uma qualidade sensacional. Ainda mais que a gente tem uma tela ali de 11 polegadas, que não fica tão distante como um MacBook, ele fica um pouco mais próximo para a gente conseguir utilizar o iPad. Isso faz com que a gente consiga visualizar melhor a tela, e a tela de 11 polegadas acaba não ficando tão pequena como a gente imagina. E infelizmente ele não tem a atualização de 120 Hz, apenas 60 Hz, o que faz que a gente não tenha tanta fluidez na hora de assistir alguma coisa ou a mesmo jogar. Se sua opção é comprar para jogar, eu não recomendo, porque os jogos é como se fosse um celular. Então você está comprando um celular com tela grande e com algumas funcionalidades a mais. Ele não é um computador, não vai funcionar para você jogar outros jogos de computador, tá bom? Conclusões finais do iPad Air M3. Na minha visão, para quem trabalha com audiovisual, fotografia, vídeo, quem usa para trabalho, é uma excelente ferramenta, depende como você vai usar. Para você editar fotos, como eu falei para vocês, vai num iPad de mais gigas, de 512 até 1 tera. Já vai ajudar muito. Eu recomendo você ir de 1 tera, porque aí você não se preocupa com espaço. Outra coisa, para quem edita vídeo, é muito bom também, roda com fluidez, 4K, vídeos em 4K 10 bits, 422, 60 FPS, 24, 30, até mesmo em 120 FPS. Ele tem uma fluidez muito legal. O único problema do iPad é aquecer. Quando ele aquece, ele corta o seu desempenho, com que faz que a gente perca um pouco mais de velocidade no nosso trabalho e perca brilho, que faz com que a visibilidade não fique tão legal. Para você que trabalha com edição de cores, vai te prejudicar um pouco enquanto você está editando. Mas enfim, vamos lá. Agora, outra questão
opção é vocês usarem para trabalho cotidiano aí, fazer uma edição básica ou então fazer apenas assistir vídeo, filmes, viajar com ele. Assim, é impecável. Vocês vão ter uma qualidade de áudio muito boa, uma qualidade de imagem incrível e outra, a bateria dele dura muito tempo, então vocês não vão se preocupar em ficar carregando, mesmo tendo uma tela muito grande, a bateria dele dura bastante. Nos nossos testes aqui, eles não chegaram a 9, 10 horas de uso contínuo, mas chegam na casa aí de 5, 6 horas, dependendo do seu uso, né? Se você usa sempre no brilho no máximo, volume no máximo, se você sempre está assistindo filmes em alta qualidade, depende de tudo isso, vai afetar a bateria do seu iPad. Mas 6, 7 horas de uso assim é tranquilo para vocês usarem. Se vocês forem só assistir filmes no modo economia de bateria e com um som relativamente ali no médio, vocês vão chegar aí a 9, quase 10 horas de bateria. Então a bateria dele vocês podem ficar tranquilo. Conclusões é que realmente o iPad é uma boa ferramenta tanto para trabalho quanto para diversão, assistir filmes, séries, vídeo do YouTube. Ele vai te entregar uma ótima experiência. E se vocês ficaram até aqui, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo se vocês gostaram do review do iPad Air M3 e aproveitarem e comentarem aí o que vocês acham do iPad Air M3. Você tem um ou não tem? E se você está pretendendo comprar? Se vocês quiserem adquirir, link na descrição, pode ir lá comprar num site de confiança que vocês vão estar ajudando o canal e também adquirindo o iPad de vocês com segurança. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like aí embaixo. Valeu, falou e fui!